Bienvenidos a un video más de Lógica MX de la serie Maestros de América Latina. El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Fabio Maya Bertato, profesor de la Universidad de Campinas y de la Universidad Estatal de Campinas, y quien es una figura muy importante en América Latina en lógica y filosofía analítica de la religión, lógica aplicada a la filosofía analítica de la religión. Su trabajo se extiende tanto a contribuciones en inglés como contribuciones en portugués, y nos da mucho gusto tenerlo hoy para que nos platique un poco tanto de su investigación como de su relación con Ítala Ottaviano. Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Podrías platicarnos um pouco mais de ti, por favor? Sim. Bom, então, como já foi apresentado, né, sou Fábio Bertato. Atualmente trabalho como pesquisador no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Estou exercendo atualmente o cargo de diretor dessa instituição de pesquisa, não é? Então, tenho assim, a honra e o prazer de trabalhar com pessoas que realmente investigam questões importantíssimas, né, na área de lógica, de teoria do conhecimento e também história da ciência, né? Inicialmente, a minha formação foi em matemática, né, sou graduado em matemática pela Universidade Estadual Paulista, pelo campus de Rio Claro, no estado de São Paulo, e minha formação em matemática me levou a questões mais profundas acerca dos fundamentos das matemáticas, né? E, além disso, também tinha muito interesse em história da matemática. Me parece que filosofia e história realmente caminham de mãos dadas, não é? E fiz uma iniciação científica, orientado pelo professor Sérgio Nobre, na área de História da Matemática, e investiguei o conteúdo matemático da obra De Divina Proportione, escrita por Luca Pacioli, não é? Um matemático que teve o prazer de ter um maior ilustrador do mundo, que era Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci ilustrou os sólidos, né, as figuras geométricas da obra, pois era amigo de Luca Pacioli. Pois bem, então, inicialmente, a minha área de pesquisa, né, assim, na fase de formação, era na área de história da matemática renascentista. Então, tinha também um interesse aí por matemática medieval. Pois bem, após concluir a graduação em matemática, eu procurei a professora Ítala, né, por indicação do professor Sérgio Nobre, e pude, então, prestar o processo seletivo na Universidade de Campinas, né, na Unicamp, né, na Universidade Estadual de Campinas, em filosofia, né, com a proposta de fazer uma tese em História da Matemática, né? E, então, a minha formação em termos de disciplinas, né, de matérias obrigatórias, foi na área de lógica, o doutorado na área de filosofia, não é? Mas com uma tese na área de epistemologia e história da matemática, né? Então, já comecei no lugar certo, num campo interdisciplinar, né? E exatamente o CLE era o lugar oportuno para fazer essa investigação. Então, atualmente, continuo, por sorte, no mesmo lugar onde eu tive essa excelente formação, tive essa oportunidade, e agora estamos aí, né, na missão de continuar as pesquisas e, enfim, de contribuir aí para o cenário latino-americano, né, especialmente na área de lógica. Bueno, y cuéntanos, ¿quién es Ítala? ¿Cómo la conociste? ¿Cuál es la relación que tuviste con Ítala? Por favor. Perfeito. Muito bem, então, nesse processo de fazer uma pós-graduação, não é? Sentindo aí esse chamado à área acadêmica, né? Entrei em contato com a professora Ítala, num primeiro momento, para vislumbrar a possibilidade, né, dela ser a minha orientadora. E a professora Ítala me causou, assim, já de imediato, uma ótima impressão. Eu ainda não formado, né, em matemática, eu saí de Rio Claro, fui a Campinas, né, na Unicamp, e tinha agendado com ela um horário, e nos encontramos na reitoria. Ela tinha um cargo na reitoria, se eu não estou equivocado, ela era coordenadora dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, chamada COSCEM, não é? E, então, já muito jovem, né, assim, nunca tinha ido à reitoria da minha universidade, que ficava em outra cidade, inclusive,
E fui ali muito bem recebido, uma simpatia, né? Percebendo assim o alto nível intelectual e profissional da professora Ítala, me acolheu sim super bem, acolheu a ideia de participar do processo seletivo em filosofia, né? Investigando lógica, e manifestei a minha ideia de fazer, né, uma tese de doutorado, continuando a minha iniciação científica em história da matemática, né? Numa chave de leitura mais filosófica, epistemológica, inclusive. E, então, a ideia era fazer uma tradução comentada dessa obra De Divina Proportione, de Luca Pacioli, né, traduzir diretamente dos manuscritos, né, um facsímile que nós tínhamos acesso, do italiano antigo ao português. Então, fazer uma tradução comentada, né, com uma contextualização inicial, apresentando os problemas da época, né, a questão sobre o estatuto epistemológico da matemática, a questão dos saberes, da classificação dos saberes, a tradução, que era o produto mais difícil de ser efetuado, porque o Pacioli fazia uma mistura de idiomas ali no seu texto original, e comentários, né, comentários tanto filológicos, da tradução e também do conteúdo matemático. E a professora Ítala me disse que não era a área de especialidade dela, mas que ela enfrentava o desafio, topava me orientar, né? Que naturalmente ela orientava em lógica, mas ela abriria uma exceção, porque ela gostou do projeto, achou muito interessante esse tema, então ela se colocou numa posição de humildade, falando, não entendo muito disso, mas eu topo esse desafio. E aí, durante toda a minha etapa ali de doutorado, ela me acompanhou, né, em várias disciplinas, como professora e como mentora, né, porque tínhamos encontros frequentes, reuniões frequentes, para discutir o andamento da tese, né. Então, ali, eu tive a oportunidade, então, de conviver de perto ali com a professora Ítala, que sempre me acolheu muito bem e sempre leu linha por linha daquilo que eu escrevia, ainda manifestando respeito e estima, né, por aquilo que eu produzia, né? Então, ela se colocava numa posição assim de orientadora, que não está numa hierarquia superior, e sim aquela que quer pesquisar junto, né, que quer aprender e caminhar juntos. Então, essa proximidade aí me deu vários bons exemplos, né, que eu espero seguir aí, procuro seguir na minha prática pedagógica e de pesquisa, né? Então, foi assim que eu conheci a professora Ítala. Pois bem, das características que eu notei, já mencionadas, a principal é que ela é uma excelente pessoa, né? E tem um respeito pela pessoa humana, pela dignidade da pessoa humana. Isso aí assim, é evidente para quem conhece a professora Ítala. Ela tem esse caráter agregador, ela gosta de reunir pessoas com interesses em comuns, pessoas das mais diversas áreas do saber, né? Então, ela tem esse caráter de unir as pessoas, né? De fazer uma boa rede de trabalho. Naturalmente que ela é uma excelente acadêmica, né? De nível, assim, superlativo, né? Profunda lógica, conhecedora aí de diversas áreas do saber, e tem esse interesse multidisciplinar, né? Então, ela tem proposto vários projetos e vários resultados ao longo da sua carreira, né? Em áreas que dialogam com a lógica, mas que a lógica serve ali como um fio condutor, né? Então, os últimos interesses têm sido aí na área de teoria de sistemas e sistemas auto-organizados, né? Então, ela liderou aí um projeto de pesquisa grande da FAPESP e continua com o grupo, assim, por várias décadas, né? Isso mostra aí que ela tem essa competência ímpar, né? E, finalmente, uma excelente educadora, uma pessoa que se preocupa mesmo com os seus educandos, né? Com os seus alunos, os seus estudantes, e não faz distinção de pessoas. Então, já tive essa oportunidade de acompanhá-la em eventos científicos, em reuniões acadêmico-políticas, digamos assim, né, na própria universidade. Quando eu ingressei no Centro de Lógica como pesquisador de carreira, ela me convidou para ser assessora na COSEM, que é a Coordenadoria de Centros de Pesquisa da Unicamp, né? Então, eu pude vê-la em diversas instâncias. E, assim, eu sempre observava que ela não fazia essa distinção de pessoas. Então, desde a pessoa mais simples, com a profissão mais simples, até o reitor ou uma autoridade política, ela sempre
tratava de igual maneira, né? Sempre respeitando e doando seu tempo e sempre muito atento. Então, isso chama bastante atenção, não é? E é algo que faz escola, né? Geralmente, quem tem oportunidade de conviver, de trabalhar com ela, acaba percebendo esses bons costumes, né? Essas virtudes que ela possui, e acabam também aplicando no seu modo de agir, né? Então, sempre unindo estudantes, também buscando ter esse caráter agregador. Então, isso assim, numa casca de nós, o meu contato com a professora Ítala é a percepção aí das suas virtudes, né? ¿Qué clase de trabajo de ella tuvo un impacto en tu trabajo? ¿Cuáles fueron sus temas que cambiaron un poco tu perspectiva? Ya nos hablaste de cuál era tu proyecto inicial, pero ¿qué cosas de su trabajo cambiaron la línea de tu trabajo? Muito bem. Bom, a professora Ítala, como eu mencionei, ela transita por diversas áreas do saber, não é? Mas, em particular, é uma grande lógica, uma grande filósofa, né? E matemática. E, dentre as produções, os resultados, né, obtidos aí pela professora Ítala, me chamaram muita atenção os resultados em lógica paraconsistente, né? Então, ela sempre é uma defensora, uma apologeta, né, desse modo de proceder em investigação lógica, né, trabalhando com as lógicas paraconsistentes, em particular lógicas trivalentes, que ela produziu e contribuiu enormemente, né, e o que chama bastante atenção, né, em diversas aplicações, a possibilidade de pensar em situações onde nós temos contradições. Eu sempre tive uma vocação mais clássica, né, ela sempre diz assim, que eu sou um lógico clássico, né? Mas a todo momento, né, nessas discussões e reuniões e seminários, enfim, em cursos e tudo mais, em produções, ela sempre coloca essa perspectiva paraconsistente como um grande potencial de resolução de problemas, e de fato tem, né? Em particular, na Escola Brasileira de Lógica, nós temos uma tendência que não é dialeteísta, né? E ainda que a professora Ítala seja simpática a essa tendência, ela sempre mostrou que é possível pensarmos em paraconsistência, em contradições em sistemas que são aparentes, né? E aí nós temos uma ferramenta que dá conta para lidar com esses problemas. Como eu tenho ultimamente investigado na área de filosofia da religião, né, nas aplicações da lógica a essas questões de filosofia da religião e teologia natural e também teologia sobrenatural, né, no sentido de que tem um pressuposto de uma revelação, um sistema religioso particular. Então, essas ferramentas paraconsistentes têm se mostrado muito interessantes e que ampliam aí a discussão, né, o debate acerca desses problemas e de resoluções possíveis. Então, nós começamos a olhar certos dilemas, certas situações sob uma nova perspectiva, e isso eu devo muito aí à professora Ítala, né, por sempre chamar a atenção a essa questão. Um outro ponto importante que me influenciou bastante tem a ver aí com essa área de teoria de sistemas. A professora Ítala sempre tem investigado nesse domínio a questão do conceito de auto-organização e do conceito de sistemas. Então, assim que eu cheguei à Unicamp como pesquisador, ela me convidou para integrar o grupo de pesquisa que ela liderava, né? E um projeto temático da FAPESP, que é uma grande agência de fomento no Brasil, do estado de São Paulo, e ali me estimulou a também buscar aprofundar nesse conceito, né, de sistema. E a partir daí, após uma série de investigações, eu também propus uma definição de sistema. Então, a professora Ítala, junto com o professor Ettore Bresciani, escreveram razoavelmente alguns textos, né? Uma quantidade razoável de textos acerca da noção de sistema, de sistemas auto-organizados, sistemas complexos, e a partir disso eu fiz as minhas propostas também para uma definição matemática de sistema, uma tentativa de capturar ao máximo o que intuitivamente nós consideramos sistemas, né, como estruturas relacionais. Então, claro que ela tem a sua perspectiva, juntamente com o professor Ettore, né, mas às vezes eles mesmos não concordam entre si sobre algumas considerações. Enfim, o que importa é que acabei absorvendo aí esse interesse
por discutir esses conceitos importantes dessa área do conhecimento. E, finalmente, foi de grande relevância, né, assim, uma honra poder co-liderar um projeto junto à John Templeton Foundation, na Unicamp, na área de aplicações formais, abordagens formais a questões de filosofia da religião e teologia analítica, né? Então, aí nós tivemos um projeto de cerca de 3 anos, originalmente 2, mas veio a pandemia, se estendeu um pouco mais. Então, pude contar aí com a presença da professora Ítala em seminários, em orientação de iniciação científica com alunos, né? Isso que mostra isso que eu mencionava acerca desse caráter humano da professora Ítala, né? Então, nós estamos em seminários com alunos de iniciação científica, alunos de graduação, e ela que está ali já no ápice da sua carreira, né? Enfim, da sua vida, ela participa ali e discute, e quando não entende, questiona. Então, ela não se coloca num nível diferente, né? Apesar de ter toda essa bagagem, né, científica e acadêmica. Então, isso, assim, toca bastante, né, a nós, que buscamos, de algum modo, aí, contribuir para o desenvolvimento da filosofia, da lógica, da filosofia da religião, matemática e assim por diante. Então, esses modos de proceder, juntamente com esses interesses multitransdisciplinares, acabam influenciando muito a nossa vida acadêmica também, né? A ver, ¿cuáles crees que son las lecciones más importantes que uno puede aprender de la gran carrera de Ítala para tener una mejor academia, una academia más armónica? Bom, dentre as virtudes, né, de professora Ítala, eu destaco a atenção aos detalhes, né? Ela é muito atenta, tem uma memória, assim, excepcional, né? E sempre participando de seminários, é até interessante, às vezes ela está lendo algum texto e parece que está alheia ao seminário, daqui a pouco ela faz uma observação, assim, super pertinente, né? Tem essa capacidade de focar em diversas coisas simultaneamente, né? Então, isso é uma coisa importante, na minha perspectiva, que é o interesse pelas coisas, pelo que está acontecendo na academia, pela formação dos estudantes, em possibilitar oportunidades às mais diversas pessoas, né? Então, esse caráter humano dela se destaca. Mas, em particular, com relação a uma evolução ou enfim, um procedimento acadêmico mais saudável, o que eu tiro de lição dessa convivência com a professora Ítala, né, que foi minha mestra, é minha amiga, né, é essa questão do convívio harmonioso. Então, sem fazer distinção de pessoas, como eu já mencionei, buscando sempre ser agregadora, trazer pessoas para perto, não é? Não criando obstáculos aos demais, não é? E esse trato com os estudantes de muito perto, com carinho e com cuidado, não é? Então, sempre nos ensina que nós devemos respeitar a todos e não é um sacrifício vão essa dedicação aos estudantes, em particular, não é? Que é importante esse contato, né? É uma relação ali de convivência que está para além da formação obrigatória, digamos assim, né? Quer dizer, do aspecto meramente formal da relação ali acadêmica, e que nós podemos mostrar como ser verdadeiros humanos, né? Seres humanos. Então, em suma, a lição que ela nos deixa é essa capacidade de reunir pessoas, de viver harmoniosamente, no final das contas, de respeitar, né? Respeitar a dignidade das pessoas, né? Então, isso que me parece uma lição fundamental para um ambiente acadêmico mais salutar, né? Que seja mais harmonioso. E também um olhar, né, que tem a ver com essa questão dos detalhes, para fora da academia, né? Qual é o papel da academia no cenário social, né? Não é uma ilha isolada, né? Não é um lugar à parte da sociedade, é um lugar que deve contribuir, né, para o desenvolvimento da sociedade
e considerar as questões que estão ali no dia a dia, na vida ordinária, não é? Então, a universidade, né, o mundo acadêmico deve contemplar essas questões e ajudar a solucionar esses problemas, né? Então, essas são as principais lições que eu apreendo, né, da prática acadêmica da professora Ita. Muito obrigada, Fábio, pela entrevista. Todos los que conocemos a Ítala le tenemos mucho cariño, mucho agradecimiento, y qué mejor manera de expresarlo que con esta introducción que nos has dado. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres agregar algún comentario? ¿Quieres mandarle saludos a Ítala? Dinos, Fábio. Eu agradeço, Maria, pelo convite, parabenizo pela iniciativa e mando a minha saudação, né, a todos que estiverem acessando esse conteúdo, e em particular a professora Ítala, né? Muito obrigado.